Então, gente, boa tarde, tudo bom? Eu e o Vinícius aqui, a gente é do Hype. A gente vai hoje trazer para vocês um pouco sobre expressões regulares e como que a gente usa, e como que a gente usa principalmente em Python aqui, que é o que a gente mais usa. E para dar uma introdução em geral e para quem quiser saber mais também, conseguir já ter um foco. Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu não sei se o pessoal vai gravar a transmissão, para o pessoal que não conseguiu ver. Beleza, beleza. Beleza, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou o Bruno, eu estou em sistema de informação aqui. Eu estou no sexto semestre de sistema de informação. E é isso, e eu sou integrante do Hype também. Se apresentei, Vinícius. Eu sou estudante de SI também, do oitavo semestre, mas vou ficar mais um ano. E sou integrante do Hype também. Boa, beleza. Para dar uma introdução inicial aqui do que são expressões regulares e como que a gente usa, é interessante a gente imaginar expressões regulares como mais uma ferramenta, né? Uma ferramenta para você fazer alguma coisa. E essa coisa o que que é? Suponhamos que você tem um texto lá, você tem um texto com alguns ruídos, alguma coisa assim. Por exemplo, você tem um texto de mensagens de celular, que tem lá a data da mensagem, a mensagem, depois o nome da pessoa, e você quer filtrar isso, você quer só pegar as mensagens, você só quer pegar o texto ali, o que é importante para você fazer qualquer tipo de análise depois, qualquer tipo de coisa. Instrução regular ela é utilizada aí também, ela é para isso que também a gente usa ela. A gente usa basicamente para conseguir identificar padrões de símbolos dentro de alfabetos. A gente usa os alfabetos para identificar símbolos. Basicamente isso. Outro exemplo que a gente pode dar aqui também, depois a gente vai dar mais uns mais para frente, é de e-mail, por exemplo. Como você sabe que um texto é um e-mail e não é e-mail de uma forma automática, assim? Expressões regulares conseguem ajudar isso bastante. Ah, e, e é basicamente isso. A gente vai dar alguns exemplos mais para frente e bora começar. Eu gosto Beleza. bastante de imaginar expressões regulares como autômatos finitos. Autômatos em geral, autômatos finitos determinísticos e não determinísticos. Para quem nunca teve contato com o que é um autômato e como que ele funciona, eu trouxe aqui uma breve introdução. Vocês vão, quem está cursando o sistema de informação aqui na IASH vai ver esse tipo de coisa em Mas, isso em ITC, que é em Introdução à Teoria da Computação. Vocês vão ver bastante isso lá. Vocês vão ver um pouco de autômato dependendo em OCD, eu não tenho certeza agora que mudou a grade. Mas vocês vão ver um pouco disso. E é uma coisa muito interessante, é meio que os fundamentos da computação, ela vem daqui. E o que é um autômato? Autômato a gente pode imaginar como sendo uma máquina de estados, onde você está em um estado e você passa para outro estado mediante alguma ação, alguma coisa assim. Por exemplo, ali no exemplo tem o estado, cada estado ele é representado por uma bolinha ali, e a ação que você tem que passar para o próximo estado é representado pela essa flechinha aí. Por exemplo, ali no tem Q0, tem a flechinha para A e tem Q1. O que isso significa? Que você está no estado Q0, você tem que executar o A para você chegar em Q1. Se a gente tentar não deixar em uma coisa mais real assim, a gente pode imaginar como sendo, por exemplo, um elevador. Em um elevador, você entra no elevador, você normalmente entra pelo térreo, se você, sei lá, não entrar pela cobertura, algum motivo. E aí você está no primeiro andar. O seu estado é primeiro andar. Você está lá no térreo, no caso. O seu estado é térreo. Para você chegar no primeiro andar, a ação que você tem que fazer subir um andar. Essa é a ação desse autômato que a gente criou aqui de elevadores. E isso se aplica para o contexto de elevador, para o contexto de portas automáticas, de expressões regulares, que é o que a gente vai trazer aqui também, e como que isso funciona.
Beleza. Ali embaixo tem um exemplo um pouquinho mais, com um pouquinho mais de símbolos. Tem os três estados, Q0, Q1 e Q2, são os três estados possíveis da sua máquina. E se você perceber, tem um estado que ele é um círculo duplamente, tem duas linhas no círculo. Isso significa que é o estado final, que é o estado de aceitação da máquina. Então, por exemplo, no estado que você chegou ali, você fala, se eu acabar aqui, a minha rota tá ok, eu finalizei. Por exemplo, você vai pegar um elevador, mas você está lá no quinto andar. E o seu estado final, para você, é o térreo. Mas só tem um elevador no prédio que você tá, alguma coisa assim. Então você pega o elevador, ele já tem gente, só que ele está subindo. Você pode pegar ele, você entra dentro dele, aí você está no quinto andar, vai para o sexto, que não é seu estado final ainda, depois volta para o quinto, que não é estado final ainda, vai descendo até chegar no térreo, que é seu estado final. Se você chegou no seu estado final, você concluiu o seu percurso e ele é um estado aceito, isso que a gente chama. Isso são autômatos finitos, determinísticos. Aí falando um pouco de autômatos finitos não determinísticos, qual que é a diferença principal de um autômato finito para um determinístico para um não determinístico? A principal diferença é que no autômato finito não determinístico você pode não fazer nada para ir para uma próxima ação. Essa é a principal diferença assim, que você pode fazer é não faz nada, que é esse símbolo epsilon ali que está ali embaixo, de Q1 para Q2, você pode continuar, você pode seguir o seu fluxo. Então isso abre uma relação de você não sabe determinar qual caminho que vai seguir a sua máquina, e por isso que ele torna um autômato finito não determinístico. Descendo um pouquinho mais, ali, onde que entra agora expressões regulares em toda essa conversa aqui que a gente está tendo? A gente pode definir aqui como está escrito, uma forma alternativa de definir linguagens regulares é por meio de expressões regulares. Uma expressão regular pode ser definida na forma seguinte. Uma expressão regular a gente consegue definir da seguinte forma. A gente tem um R, que ela pertence ao autômato epsilon. E aí a gente tem uma expressão regular epsilon ali, pequenininho, que pertence a ela. E... Calma aí. Isso. Aqui você define o que é uma expressão regular. Se R pertence a epsilon, então R é uma expressão regular, que o R ele é aceito pelo seu autômato. Então, se o seu caminho de ir tá no quinto andar, ir para o sexto, descer para o térreo, ele chega num estado final, então ele é um caminho aceito dentro do seu autômato. O estado vazio é uma expressão regular. Não fazer nenhuma ação é uma expressão regular. E se você tem duas expressões regulares e você junta uma com a outra, por exemplo, você tem a expressão regular de você está no quinto andar, você vai para o quarto, terceiro e primeiro, essa é uma expressão regular. E se você está no quarto, vai para o quinto, você está no quinto, vai para o sexto, vai para o quinto, é outra expressão regular. Se você une elas, ela também é uma expressão regular. A mesma coisa com concatenação de expressões regulares. E por último, a gente tem uma expressão regular estrela, que isso daqui a gente vai ver um pouco mais para frente o que é essa estrela aqui. Aqui tem uma breve descrição do que essa estrela significa. Ela é uma estrela de Kleene, que basicamente você tem dois alfabetos, você tem dois símbolos do seu alfabeto, por exemplo, a gente tem o A, B e o C. E a estrela de Kleene, ela fala que ela te dá todas as concatenações possíveis dentro desse alfabeto. Então, por exemplo, você tem o vazio ali dentro, o vazio não, a string sem nada, a string epsilon, aí você tem a símbolo epsilon, aí você tem o AB, tem o C, tem o AB, AB,
ABC, CAB, é todas as concatenações possíveis, então ela é infinita, porque a gente pode ter AB, 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 AB infinitamente. E aí, como que a gente junta tudo isso daqui que a gente viu até agora? Ali embaixo tem, desce um pouquinho, tem ali, definindo expressões regulares. O que é isso daqui? A gente viu que uma máquina, ela pode ter, ela tem, essa máquina aqui, ela tem dois estados. Ela tem a Q0 e a Q1. Para a gente aceitar uma expressão regular lá, para a gente aceitar uma expressão nela, uma linguagem nela, as linguagens aceitas dela, a gente tem, por exemplo, a linguagem, a string 1, ela é aceita, por causa que se a gente só está no estado inicial, que é o estado Q0, e move, ou a gente consome o valor 1, ela é aceita, porque ela chega no estado de aceitação. Se a gente consome, a gente está no estado Q0, consome a ação 1, e depois consome a ação 0, ela também é aceita, porque ela continua no estado de aceitação. Então, a gente pode definir ela como a gente aceitou a 1 e consumiu quantas vezes quiser a 0, que a gente vai estar nesse estado de aceitação. E ali embaixo tem uma print de como que seria representado esse tipo de expressão regular. Que a gente aceita 1 e tem o 0 com a estrela de Kleene, que é a concatenação de todas as possíveis formas de você concatenar 0 com ele mesmo. Então fica 0, 0, 0, 0, até o infinito, basicamente. Descendo um pouquinho mais, a gente tem uma expressão regular um pouquinho mais, um pouquinho maior, que a gente pode definir da mesma forma. Que a gente pode ter 0 e 1 quantas vezes a gente quiser. Então a gente tem uma estrela de Kleene. Aí a gente precisa obrigatoriamente do número 1 para passar do Q0 para o Q1. E depois a gente precisa ou do 0 ou de uma string vazia para passar para o Q2. E aí, obrigatoriamente, a gente precisa de um Q1 para passar para o Q3. E do Q3 a gente pode continuar lá consumindo 0, consumindo 1 infinitamente. Tá um pouco abstrato. Se a gente trazer um pouco para o meio, no meio da informática, a gente pode abstrair da seguinte forma. Imagina que um e-mail, ele sempre precisa ter um arroba lá no meio. Ele tem que ter um arroba e ele tem que ter um ponto lá no final. Então, o que esse autômato ele pode fazer? Ele pode ter quantas caracteres ele quiser no e-mail no início. Aí ele precisa, em vez desse 1 que a gente colocou ali no meio, ele pode ser um arroba, que ele obrigatoriamente precisa ser um arroba para ser um e-mail. E depois ele pode ter quantos caracteres ele quiser. E depois ele precisa ter um ponto e aí quantos caracteres ele quiser. Então, por exemplo, alguma coisa, arroba, alguma coisa, ponto, com, alguma coisa assim. Abstraindo um pouco mais para como que um e-mail ele pode ser usado como uma expressão regular. É isso. Quer falar um pouco? É bom falar de autômatos, porque, queira ou não, Regex foi definido como isso, né? Então, mesmo que normalmente não seja interpretado como, no fundo, é um autômato, pelo menos na teoria que foi estabelecida. Mas, estamos falando de Python agora, né? Isso aqui foi só para dar mais uma introdução. E agora, como que a gente pode aplicar Regex e por que a gente tem que aplicar Regex, né? Ou expressões regulares, né? Regular expressions. Aqui tem um exemplo, né? De uma letra de música X. E no Python, você tem algumas funções na string que você pode manipular ela diretamente. Às vezes você nem precisa usar a expressão regular, dependendo do que você tem. Mas às vezes sua resolução fica um pouco longa. Para quem não está tão acostumado com essa sintaxe, vou rodar aqui. Beleza. Só para quem não está acostumado, em Python tem quando você tem assim, ponto, e aí tem um monte de função dentro da string, né? Você pode brincar aqui um pouco. E oportunidades para você poder fazer o que você quiser e esteja implementado. Uma das coisas que você pode fazer é usar essa funçãozinha, que ela é bem usada, e ela pega só uma string, né? E separa ela em
espaços, você colocar aqui para separar em espaços. Você podia colocar um arroba, por exemplo, ele ia separar em arrobas ou coisa do tipo. Se fosse um e-mail, por exemplo, faria sentido. Se listar só isso aqui, ele zera uma lista, né? De todas as palavras que você tem, né? Palavras assim, né? Tudo que é separado por espaço. Para você iterar numa lista em Python, só dando uma revisãozinha rápida, você pode criar aqui o nome de uma variável, né? Dessa lista, só para printar, né? Palavra, dessa forma. Aí tem todas as palavrinhas da sua querida string. Mas, por algum motivo obscuro, você deseja colocar uma condição nela, que é justamente aí que entra o regex, né? Você tem uma string e tem algum padrãozinho que você quer extrair dela. E, para isso, você usa justamente regex. Mas, como eu disse, também algumas coisas do Python mesmo você já pode resolver. E pode ficar meio complexo, muito grande. E tem seu custo, né? Por isso que é recomendado usar expressões regulares. Então, você pode colocar uma função. A palavra começa com e palavra esqueço palavras. Você só vai pintar as palavras, então, da sua lista de palavras. Começa com a letra E e termina com a letra A, nesse caso, né? Que no caso seria pode reduzir isso, né? Reduzir tudo isso aqui para uma lista. Desse jeito. Tem um for para cada palavra da sua string. Você tem sua condição. E aqui significa que você vai imprimir isso aqui ou colocar na sua lista. Tá? Só para dar uma repassada rápida em manipulações pythônicas. Então aqui, só sem nem mexer com expressões regulares de verdade, já consegue tirar alguns padrões, já consegue abstrair alguns padrões. Mas, como eu disse, isso aqui pode se tornando complexo. Então vai virando uma cadeia de condições. E conforme se vira uma cadeia de condições, acaba sendo melhor você utilizar alguma coisa que deixe mais sucinto o seu código. E acho que era isso que eu queria mencionar. A música da Maria da Graça. Enfim, esse meme aqui tá para lembrar que você pode, né, no dia a dia, sem ter um bom conhecimento de expressões regulares, até mesmo das funções básicas do Python, você pode sempre fazer uma lista de alguma coisa e ir iterando pelas palavras que você conhece. Mas, às vezes não é necessário, às vezes não é ideal, né? Se você não conhece o padrão que você está extraindo. Então, beleza. Python. Python tem uma biblioteca para trabalhar com expressões regulares, que é a biblioteca RE, não sei, nunca procurei a pronúncia, mas aqui tem a documentação dela, e a gente vai passar um pouco por ela, né? Um pouco não, tudo, praticamente tudo a partir daqui vai ser sobre essa biblioteca. Obviamente não dá para passar tudo, mas vamos passar pelo menos as coisas mais relevantes dela, que é justamente ela que trabalha com expressões regulares nessa linguagem. Deve ter outras bibliotecas também, mas isso aqui é mais popular, então tem que passar pelas outras, né? Função split, ele pode aplicar a função split nessa biblioteca, né? Você tem que importar ela, é importante. E você também pode usar a própria biblioteca para fazer essa separação entre espaços, né? A diferença é que aqui vai ser mais fácil você implementar expressões regulares de verdade, e não somente uma quebra por caractere. Então, no caso, ele zeraria nessa frase, né? Espaçada. As palavras, né? As palavras que estão no meio dos espaços. Isso aqui é uma abordagem. Aqui, se você quiser separar, como eu disse na ensino, é por arroba. Você tem um e-mail que é separar o que está na esquerda e o que está na direita. Você pode fazer por isso também. Isso aqui é uma lista, né? Então, você pode colocar o índice. Se quiser retornar só o índice 1, então esse aqui seria o índice 0, esse aqui seria o índice 1. Isso aqui é a função split, basicamente. E aqui é ela aplicada, que nem eu mostrei lá em cima, direto na string. Eu sou uma frase, blá, blá.
Isso aqui é uma das funções comuns de você usar nessa biblioteca. Essa é outra, é a função sub, para substituir um string por outra. Essa aqui é bem simples. Temos um site aqui, por exemplo. O site não, né? Uma parte em HTML, por exemplo, uma tag de um site, proveniente da Pixar, possivelmente. E por algum motivo você quer remover as tags. E você conhece as tags que você quer remover. Então você pode simplesmente fazer a substituição por nada, uma string vazia. E aí você zera esse novo texto aqui, sem essa tag. Aliás, expressões regulares são bem comuns quando você está trabalhando legalmente com web scraping ou, sei lá, coletando alguma página em HTML, coisa do tipo. Às vezes tem algumas bibliotecas que ajudam, tipo acho que é Beautiful Soup. Eu nunca mexi com ela em Python, mas eu mexi com bibliotecas parecidas em R. E, tipicamente, em algum momento você vai acabar mexendo com expressões regulares quando você está fazendo essa extração. Então, daria um workshop inteiro sobre extração de páginas, assim, coisa do tipo. Mas temos que focar em um pedaço, que é justamente expressões regulares. Isso aqui é uma das coisas que você pode fazer, né? Remover palavras ou expressões. E outra que você pode fazer, outro exemplo, né? Você colocando placeholder aqui. Então, tudo que você encontrar nome, você substitui pela palavra Joaquim. Por algum motivo. Essa aqui é a função que a gente vai mais usar aqui. Também é uma função que vocês encontram toda hora, quando está trabalhando com isso, que é a função findAll. Ela... Deixa eu fazer isso aqui. Ela encontra uma expressão que você colocou, né? Dentro do seu texto, uma expressão. No caso, é só pedra. Sua expressão regular é pedra, por algum motivo. E você quer contar a quantidade de pedras que tem nesse poema, né? E a função findAll te dá uma lista. Ok? Então você pode pegar o comprimento da lista. Se eu rodar aqui, ele vai dar... já estava 7, né? Mas, só para mostrar como é que é o retorno mesmo. Então, numa lista de pedra, que são expressões somente pedra. A função search, que essa aqui é legal para você encontrar se tem alguma coisa ou não na sua expressão regular, né? E ela também te dá outros métodos e atributos dentro dele e retorna um objeto. A função search retorna um objeto e dentro desse objeto tem algumas funções ou atributos. Então, que você poderia, por exemplo, encontrar o índice, em que índice está a letra I, que eu nem estou vendo aqui, que no caso está ali na posição 77, essa string. Então, se você quiser encontrar alguma posição específica, ou até mesmo verificar se esse padrão está no seu string, você pode usar a função search, que é a mais legalzinha para tal. Beleza. Beleza. Agora vamos falar, finalmente, de expressões regulares e como que ela é utilizada nessa biblioteca Re. Porque, se vocês forem perceber, tem algumas funções da biblioteca, principalmente as primeiras, que é a split e a sub, que elas já são implementadas nativamente em algumas linguagens de programação. Tem o replace, que você repõe, faz essa substituição. O split também, ele é implementado em várias linguagens também. E a gente não utilizou expressão regular ainda aqui. Por exemplo, naquele exemplo que o Vinícius deu da função findAll, a gente buscou pedra e a gente teve muitas pedras. Basicamente, a informação que a gente conseguiu extrair dali foi que tem 7 pedras no caminho, na canção ali. E agora vamos utilizar um pouco de expressão regular. A gente separou principalmente esses listados aqui, tipo um sumáriozinho do que a gente vai falar. Começando por os quantificadores, a gente tem... O que são os quantificadores? Aqui entra aquela estrela de Kleene, que eu falei um pouquinho antes, que ela aqui na expressão regular, ela tem o mesmo funcionamento, bem parecido, que ela encontra nenhuma ou uma vez aquilo. O mais ele encontra uma ou mais, o ponto de interrogação ele encontra 0 ou mais vezes. Aí entre colchetes, eu acho, entre
Entre chaves, Chaves. chaves, você encontra o número que você buscar lá dentro. E se você colocar dois valores dentro das chaves, você encontra de tanto valor até tanto valor. Aqui embaixo a gente tem um exemplo como que isso funcionaria. A gente utilizou aqui a biblioteca Array com o método findAll. Na primeira linha ali, a gente está buscando, o texto é aquele ali, é A, espaço, AB, espaço, A, B, espaço, A, B, e por último, BAB. A gente está buscando, na primeira linha, aonde que no texto, quantas vezes no texto a gente consegue, onde que a gente acha no texto a expressão regular a estrela. A estrela, para o que a gente viu, ela é o que significa? Ela significa que a gente tem que buscar a e a estrela. A estrela, ali em cima é nenhuma ou muitas vezes, ou quantas vezes a gente quiser, que é a concatenação infinita de A. Então a gente encontra na primeira, ali embaixo tem as respostas, tem com estrela a gente encontra A, depois a gente encontra A de novo, depois AA, porque a gente encontrou mais de uma vez A, depois AAA e por último A. A gente encontra todos os As que tem ali no nosso textinho de exemplo. Aí utilizando o quantificador mais, a gente tem que. Ele é igualzinho ao estrela, só que a única diferença é que ele não tem um caractere vazio. Aquele caractere, aquele caminho vazio que a gente não aquele símbolo vazio, basicamente. Ele precisa ter alguma coisa para funcionar. E por isso que a gente usa esse mais. E como a gente está vendo embaixo, ele encontrou o AA, porque ele precisa de um A, e também ele precisa de mais um A para conseguir achar essa expressão regular. Essa expressão regular conseguiu encontrar AA e AAA, porque tem vários As. E depois tem o quantificador interrogação. O que um quantificador de interrogação faz? Ali está escrito 0 ou mais vezes. Então, ali a gente consegue ver que a gente está buscando interrogação. A gente encontrou várias vezes vários As ali embaixo. Por que a gente encontrou vários assim? Por causa que cada vez que ele encontra A sozinho ou A seguido de outro A, ele recortou aquilo. Como ali no a terceira, a quarta palavra ali em cima, onde tem vários As e um B, ele separou aquele lá em quatro, se eu não me engano, em quatro partes, porque ele separou em grupinhos de dois. Tem 2A, 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 2A. Por isso que ele deu vários retornos para a gente com esse método, o interrogação. Para o penúltimo método e último método que a gente usa nos quantificadores, a gente tem, quando a gente quer encontrar especificamente quantas vezes a gente quer achar esse A. Então, por exemplo, ali a gente usou o exemplo com 2. Com 2, a gente, na nossa expressão regular, a gente colocou A2. Então, quantos A que a gente tem que achar? A gente tem que achar 3, exatamente 3. Porque a gente tem que pegar o primeiro A e depois pegar duas vezes aquele A ali. Então, dá 3. Depois de N a M vezes. De N a M vezes a gente colocou de 2 a vazio. Quando a gente coloca vazio, ele encontra quantos A que quantos A que tiver. Quantos A que tiver para cima. Por isso a gente encontrou de 2 a mais A. O máximo do A que a gente encontrou. Que seria aquele string zona com 8 A, se não me engano. Só complementando aqui, aproveitando, o que mais pega que normalmente é saber a diferença entre o mais e o asterisco, que é o asterisco, a multiplicação, estrela de Klein. Chama de asterisco. E é só para lembrar assim mesmo, só ficar atento, porque aqui ele tem um símbolo A, ok? E aqui essa repetição do asterisco vai ser aplicada a esse símbolo anterior, né? Então ele vai repetir N vezes A, 0 ou N vezes, né? E esse mais a mesma coisa, só que a partir de 1. Então ele encontraria no mínimo 2, porque esse aqui é independente do operador, quantificador, mais.
Mas esse aqui não. Você está repetindo esse padrão. Isso, boa. E ele segue basicamente quando a gente trabalha, por exemplo, com operadores é, por exemplo, um if. Primeiro ele verifica todos os e's e depois verifica o que tem dentro de cada e e tudo mais. A gente trabalha a mesma coisa assim. Se não tiver um parênteses falando que a gente quer que os dois a's entrem ali, ele só vai trabalhar com um a, que é o nosso exemplo aqui. Beleza. Embaixo a gente tem o wildcard. O que o wildcard faz? Ele é o que está escrito ali. O símbolo ponto, que é o símbolo do wildcard, captura absolutamente qualquer caractere que não seja um delimitador de fim de linha, como um barra invertida N. Então, o que ele faz? O que ele está fazendo nesse exemplo aqui? Ele está basicamente separando o nosso texto em linhas. Ele está fazendo, basicamente, ele está separando cada texto, cada trecho de texto em uma linha inteira, está cortando em várias vezes. Porque o que ele fez ali? A gente colocou um ponto mais. O que o ponto mais faz? Ele pega ponto e a gente pode usar para qualquer coisa, para qualquer caractere, pode ser um T, um E, um M, um espaço, qualquer caractere que a gente quiser, menos o barra invertida N. E a gente colocou mais, então ele tem que pegar de um a mais. Então, de um a mais, a gente vai buscar toda a linha de cima, depois toda a linha de baixo, depois toda a linha da terceira linha, depois toda a quarta linha. O ponto, ele é uma carta branca, uma carta que você pode usar quando que você quiser. Uhum. Só para, aproveitando que eu tô com o código, se você colocar só o ponto, ele vai retornar isso aqui, né? Então vai ficar meio estranho. Por isso que tem o ponto mais para você retornar tudo que você quer. Exatamente. Boa. Show. Embaixo, aqui, a gente tem o Start With e o Ends With. O Vinícius ele mostrou lá em cima que a gente já conseguia usar o Start With e o Ends With, o End With, com o exemplo da estrela. Mas a gente consegue fazer isso com expressões regulares também de uma forma bem mais rápida. Por exemplo, o exemplo que está aqui. A gente tem o palíndromo há dias a data da saída. A gente quer buscar, a gente tem o Start With, que ele começa com um chapeuzinho, eu não sei o nome certinho disso daqui. É só de chapéu também. É um chapeuzinho. Então a gente precisa que ele está buscando aonde que tem começa com ADI e depois tem qualquer coisa, que ele colocou um ponto mais, então tem que ter uma ou mais de qualquer coisa, e termina com IDA. IDA, cifrão, a gente entende como o ends with. Então, o que a gente está retornando aqui? Ali embaixo tá, extraiu a dias a data de saída. Então, ele conseguiu extrair tudo que está lá dentro. Porque a dias começa com ADI e saída termina com IDA. E como a gente tem um ponto mais ali no meio, a gente pegou qualquer coisa que tinha no meio ali, a gente também pegou. Então ele conseguiu buscar o texto inteiro, basicamente. Show. Aí ali embaixo a gente tem a nossa uma listazinha com ABC, 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 CBA e tudo mais. E aí a gente tem dois prints aqui. A gente tem um exemplo que a gente quer que ele comece com A e termina com B, que seria o chapéu A, ponto, asterísticos, B, cifrão, que é a nossa expressão regular para a gente conseguir executar isso. E aí a gente conseguiu pegar tudo ali, ó. Começando com A e terminando com B, a gente tem A, B, 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 A, B de novo. Tudo que começa com A e termina com B, a gente conseguiu buscar com essa expressão regular. E agora, um outro exemplo, só começando com AB, a gente tem o chapéu AB, então ele vai buscar qualquer coisa que começa com AB. Que começa com A, no caso. Que começa com A e tem o B. Porque a gente não tem o parênteses ali. Então, ele tem que começar com A, mas B tanto faz. Tem que ter o B, mas o resto tanto faz. Por isso que a gente conseguiu buscar ABC, ABC, e depois ABC, aí depois tem o C, CAB e tudo mais. E é isso.
Você quer falar mais alguma coisa, Vinícius, dessa parte? Não. Só aproveitando que tá aqui comentado, a gente não falou da função compile, mas quem tiver interesse, depois só dá uma olhada. Porque para mostrar esse exemplo aqui compile, eu teria que falar sobre a função filter, e eu achei meio estranho. Mas enfim, essa aqui é outra função, seria tipo a quinta, mas vocês vão mais assar se usarem a biblioteca REM. Esqueci. Só porque eu vou falar daqui a pouco também, mas acho que vocês perceberam que ele procura padrões tipo da esquerda para a direita, né? Então, por isso que vou pegar esse aqui de cima que tá mais bonitinho, mais vazio. Por isso que o IDA tá aqui antes do cifrão, né? Só lembrar que ele faz da esquerda para a direita, porque pode parecer meio óbvio, mas às vezes quando você cria uma expressão, você esquece disso. Ué. Beleza. Grupos e sets. Existem algumas coisas que você pode fazer com expressões regulares que, ao invés de você procurar tipo, especificamente um dígito, você pode procurar um conjunto de dígitos que você queria retornar, que você queria encontrar. E é isso que faz mais sentido, né? Porque se você for procurar numa string só uma palavra, você pode usar a própria find out da palavra. Ou talvez início, fim, mas enfim. E aqui tem alguns exemplos de usando conjuntos, né? Alguns não, muitos. Porque essa aqui é o que mais vai encontrar não só em Python, mas essa sintaxe que normalmente vai encontrar em qualquer outra linguagem, esses JavaScript assim também. E beleza. Vou falar primeiro desse colsete. Desse operador. Aqui a gente tem um string, ok, uma senha. Esse primeiro down aqui, ele vai procurar padrões que tem dentro dessa string senha, a letra E ou a letra I. Se tiver I ou E, ele retorna. E retorna só um caractere. Que não tem nenhum mais, assim, da vida, ou coisa do tipo. Então, se ele encontrar a letra E ou encontrar a letra I, aqui dentro desse conjunto, ele vai retornar. Ele retorna da esquerda para a direita, né? Então, ele retorna mesmo que aqui tenha o E primeiro, ele encontrou o primeiro I, então retornou o primeiro I. Aqui depois o E e assim vai. Certo? Mas é comum que vocês queiram procurar não somente um conjunto específico de caracteres que se delimita na hora, mas uma coisa mais ampla, assim, tipo uma sequência de caracteres. Esses aqui são os mais comuns, né? Que é o de A Z maiúsculo. E aqui você pode ter uma repetição, né? Então, se você encontrar aqui qualquer caractere, pode ser o A, pode ser o B maiúsculo, até a letra Z, você vai encontrar, se você encontrar ele ou numa sequência de letras maiúsculas, você vai retornar ele. E nesse caso, a gente só tem a letra H, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, HI, ele ia retornar HI, tudo junto, não dois grupos. Então, né, esse operador aqui está sendo aplicado a esse conjunto, né? Não está aqui, por exemplo, dentro. Se tivesse aqui dentro, eu nem sei o que ia dar, mas ia dar alguma coisa muito absurda. Então, você está aplicando nesse conjunto, né? Conjunto de letras maiúsculas de A a Z. Né? Você pode retornar as minúsculas, a mesma ideia, nesse caso. Porque aqui tem o mais também, é a mesma coisa, só que você retorna só as letras minúsculas. Não tem novidade nenhuma. Então, do I, hipoteticamente, começando com I. Maiúsculas e minúsculas, aqui começa a ficar grande o negócio. E bem, tipo praticamente uma adição desse padrão aqui, nesse padrão aqui. Então, você está extraindo palavras que podem ter ou letras maiúsculas ou letras minúsculas da sequência, né? Então, ele vai retornar hipoteticamente, porque hipoteticamente tem letra maiúscula e tem, por um acaso, uma sequência de letras minúsculas. Que tá aqui, né? Tá aqui. Pode retornar dígitos. Era 9. Mesma coisa assim, né? Agora não mais letra, agora são dígitos.
ele vai retornar o 13.617. Pode retornar tudo. Pode retornar quase tudo, na verdade. Letras, maiúsculas, minúsculas e dígitos. Aí vai retornar. Aqui, você percebe que tem um underline, underscore. Eu sempre chamei de underline. Mas a documentação mostra underscore, né? E aqui você tem, tipo, só letras maiúsculas, minúsculas. Aqui só números. Podia ter letras nesse caso também, enfim. Mas você vai ter que retornar dois grupos, né? Vai retornar dois elementos de uma lista. Porque aqui, esses dois conjuntos, esses dois grupos, eles estão sendo separados por esse underscore, né? Esse underscore não está no nosso padrão. Então vai zerar dois elementos de uma lista. E o último é englobando em underscore, né? Que é aqui no finalzinho. Isso tudo funciona. E esse aqui, esse último aqui, ele é bem comum se usar. Esse padrãozinho. Não tem nada, ele deve funcionar. Esse chapéu, o Bruno mostrou aqui que ele significa, tipo, start with, né? Então, ali é o início de uma string. Só que, às vezes, não. Se você tiver entre colchetes, então você vai estar negando o que está nesse colchete. Então, se eu quisesse, por exemplo, capturar tudo que não seja underscore, eu podia fazer isso. Ele tornaria tudo que não é underscore, que é equivalente, nesse exemplo, àquele que é maiúsculas e minúsculas. E dígitos, né? Porque tem dígitos aqui também. Então, percebe que ele ficou até reduzido, né? Então, esse aqui é legal para você reduzir suas expressões regulares. E, enfim, por algum motivo, você pode querer tirar as letras T do seu texto, por algum motivo pessoal, e podem estar em sequências, né? Aqui funciona também com letras. Qualquer caractere que você colocar aqui, negar, ele vai ser negado, por causa desse chapéu. Esse chapéu serve dentro do conceito para negação. Fora do conceito, ele seria, tipo, início de linha. Se começa com a letra T, não vai negar nada, porque tem o início da linha não é a letra T, né? É um H maiúsculo. E é comum, muito comum, inclusive, você não querer retornar tudo da sua expressão regular. Então, por exemplo, se quisesse retornar só o que está à esquerda do underscore, e aqui você pode complementar também, porque você sabe que tem dígitos ali no final do seu string, você pode complementar. Mas se eu quisesse retornar só essa parte da esquerda, eu podia colocar que ele captura qualquer símbolo na sequência, até encontrar um underscore. Ok? Ele vai agrupar só essa parte. Então, no caso, nesse exemplo, ele seria equivalente a maiúsculas e minúsculas, que eu mostrei lá em cima. Mas, enfim, isso aqui é basicamente para não retornar tudo, né? Se eu colocasse isso aqui, ia colocar todos os símbolos até o underscore, seguidos de... Se quisesse retornar só a palavra, né? Teria que ter esse agrupamento aqui. Isso aqui é chamar de agrupamento. Ou, e tá acabando, tá acabando. O ou é meio óbvio, né? Ele é um ou. Então, se você colocar... Acho que dá para testar aqui. Só uma stringzinha menor. Sei lá. Ponto final. Tem que colocar um padrão tal, né? No meu texto. Esse padrão poderia ser, por exemplo, a palavra NA. Poderia ser a palavra TI. Por algum motivo. Então, eu retornaria esses dois. Né? Porque é ou esse padrão. Ele retorna esses dois padrões, né? Se é só os dois. Mas se eu colocasse, por exemplo, a T, se colocasse a T, ia retornar o esse primeiro. Porque está indo da esquerda para a direita. Então ele passou MA, chegou no T, ele já vai ter capturado MA. Então é como se estivesse começando do início de novo. Então ele não vai conseguir achar esse padrão, porque você capturou esse, né? Se tiver uma sobreposição.
Exatamente, captura só o A. Esse é um exemplo só mais básico, mas normalmente quando você usa ou, você está querendo fazer uma coisa mais complexa. Às vezes sim, às vezes não, né? Mas nesse caso estamos, né? Você queria, por exemplo, capturar só o provedor de e-mail do Beto para o Caetano. E aqui é uma expressão bem mais complexa, né? Aqui, você sabe como é que vem um... Aqui, supondo que você já tem um conhecimento, né? Para você fazer uma expressão regular, você precisa ter conhecimento de seu texto, você capturar esse padrão. E o seu padrão, o provedor de e-mail, você percebe que tem um arroba, ok? Você capturar o arroba, né? Quer capturar o que está à direita dele. O que tem à direita desse arroba? Uma sequência de letras, nesse caso minúsculas. Vou fazer aqui nem o outro lá de cima. E repetidas. A gente não falou, né? Quando você tem... Esse símbolo aqui, por exemplo, ele significa tudo, né? Então, quando você quer digitar literalmente ponto na sua string, na sua expressão regular, você tem que colocar um contrabarra ponto. Mesma coisa para cifrar um dólar, sei lá. Queria colocar barra dólar, se quiser, se for um dólar explícito. Barra ponto. É isso mesmo, eu tô vendo aqui se está certo. Palavra com M, né? Ou padrão, que seria esse aqui, só com BR. Exatamente isso, exatamente isso. Só que aqui, qual é o problema? Retornar o ponto com e o ponto BR junto, porque eles estão dentro desse agrupamento, né? Aí uma opção bem viável, se você não retornar esse agrupamento, é você usando uma fusão entre o parênteses e o símbolo question mark, o símbolo de dúvida mesmo, interrogação. Porque se vocês forem ver na documentação, não dá para falar tudo, mas se vocês forem ver na documentação, tem uma série de expressões regulares que você pode fazer unindo o parênteses e o interrogação. Então, nesse caso, o que ele significa? Estou pegando só o que é letra e estou agrupando. Eu sei que tem um ponto, né? Então, posso colocar ele depois do agrupamento. Eu não vou retornar ele. E esse parênteses, ele está com interrogação e os dois pontos, ele está simbolizando tipo uma condição. Isso aqui não vai zerar um agrupamento, se você fizer isso. Mas ele vai zerar uma condição, que é, se eu tenho com ou se eu tenho BR, essa expressão regular é válida. Então retorno só o que está aqui nesse agrupamento. Se quiser uma expressão mais desenvolvida, e ok até. Porque ela é bem fechadinha, né? Se deixar uma expressão regular muito aberta, você pode capturar coisas que você não quer que seja o seu padrão. É isso. E aí, para fechar, a gente tem também um look ahead, look behind, está bem redigido, mas vamos deixar para vocês, porque senão a gente vai ultrapassar muito do tempo. Talvez dê tempo para falar, mas se não der, tudo bem. Por isso que a gente deixou mais bem redigido lá embaixo. E tem os tipos de caráter, né? Caracteres. Aqui é praticamente a mesma primeira parte desse e-mail, só para servir de exemplo, tá? Só que a gente só modificou um pouco. Aqui colocou um tab, que é uma sequência de espaços, na verdade, né? Que colocou 1, 2, 3 também. E aí tem, no Python, algumas outras linguagens têm algumas coisas para facilitar também, mas no Python especificamente são esses, alguns dos caracteres especiais para retornar caracteres que você quer. Então, se quisesse retornar somente espaços da sua string, você poderia, espaços ou tab, tá? Porque se fosse só espaço, você podia colocar, por exemplo, espaço. Ele funcionava. Mas se você quer englobar tabs também, faria isso aqui. Aliás, né, é bom falar, porque eu nem percebi, mas se eu colocasse um espaço aqui no meio da sua expressão regular só para ficar mais visível, ele ia detectar um espaço, né? Então, sua expressão regular não iria captar o que ela foi feito para fazer. Tá. Então aqui a gente pode segurar uma sequência de espaços.
que é esse exemplo aqui, né? Ele capturou aquele tab e aquele espaço sozinho, que é esse aqui do D, depois do D. Se quisesse retornar somente números, não precisaria colocar aquele colchete com 09 mais, podia colocar só um barra D, contra barra D, né? Eu falo barra, mas vocês entendem que é contra barra aqui, né? A barra contrária. Sendo repetido N vezes, então retornaria só 1, 2, 3, porque ele é só. Se quisesse retornar só palavras, são, aqui são alfanuméricos, e underscore, de qualquer língua, qualquer vocabulário assim, que possa ser representado computacionalmente na tabela Unicode, para quem quiser saber. Então ele vai conseguir capturar tudo isso. Qualquer caractere assim, de palavras, dígitos de vocabulários de outras línguas, inclusive. Mas, tipo, espaço ele não captura, né? Quebras de linha, ele não vai capturar no objetivo. Quer capturar coisa que fosse meio que palavras, tipo Roberto underline Carlos 123. Ele vai capturar aqui. Esse arroba ele não captura, né? Porque não faz parte de uma palavra, né? Ele é meio que um separador. Então ele capturou só palavras. Isso aqui é bem legal. Para reduzir aquele AZ, vários números, por exemplo. E aqui são as negações. Então esse barra S maiúsculo, ele significa capturar tudo que não é espaço. Então aqui eu capturo D e capturo isso aqui. Aqui é a mesma coisa, capturar tudo que não é dígito, capturar tudo que não são palavras. Então esse aqui é legalzinho para você tirar algumas coisas assim meio estranhas do seu texto, né? Fazer uma ilustração de features mais decente. Captura espaços, essas coisas aqui. Se você quiser detectar esses padrões, né? Fazer uma frequência disso. E qual a diferença principal entre esses dois? Entre esse azular e o barra W, né? Contra barra W. É que, como eu disse, ele vai esse barra W, ele vai capturar coisas de diferentes vocabulários, diferentes alfabetos, né? Então, se eu colocasse uma frase aqui em russo, por algum motivo, e colocasse, parece uma expressão regular, talvez. Se eu colocasse de A a Z, nessa sequência aqui, ele ia procurar entre A e Z maiúsculo, entre A e Z minúsculo, dígitos, se ele encontrava isso aqui. Mas ele não encontrou, porque não existe isso aqui nesse alfabeto, né? No alfabeto latino. Mas pelo da barra W ele encontra. Então, daria isso aqui. Se você usasse um, daria nada, né? Porque não existe nada disso. E se você usasse o barra W, ele retornaria as palavras em russo. Detectaria elas. Look ahead, look behind está bem reduzido aqui, mas ele lembra bastante, só dando uma explicada rápida, ele lembra bastante aquele interrogação, parênteses, interrogação, 2 pontos. A diferença é que ele tem outro objetivo, né? Você está querendo procurar um padrão à frente da sua string ou a outra, e você não quer agrupar ele. É o sentido de você não querer agrupar aquela condição. Tanto look ahead quanto look behind. Aqui tem um exercício legalzinho, a Laís desenvolveu isso aqui. Então, se vocês quiserem fazer alguma coisa desse tipo, é legal. E aqui tem uma aplicação só, rapidamente, com pandas, que o nosso dragão guerreiro Edson comentou na semana passada, semana retrasada, sobre pandas. Então, aqui tem uma aplicação de como vocês podem aplicar expressões regulares usando pandas. Então, nesse caso aqui, a gente está lendo um dataset sobre spans em SMS. Aqui a gente só dropou as colunas que não faziam sentido, né? As que não tinham nada. E ela tem esse comportamento aqui. Então, se eu quisesse identificar só aquelas que começam com a palavra free, começam não, tem palavra free no meio no início, no fim, qualquer posição do seu texto, você poderia fazer a coluna, né, que você está procurando, str, isso aqui precisa desse ponto str, e aqui você vai encontrar, inclusive, a função upper, as outras funções de strings normais, e as funções de expressões regulares. Daí dá para você aplicar uma expressão regular aqui, para você capturar a palavra free, sem necessariamente colocar tudo em minúsculo, tudo em maiúscula. Aqui tem outra implementação, só mostrando as listas. Para nossa questão. Basicamente isso. E
Obviamente, né? Quando vocês se acostumarem, vocês não vão desenvolver expressões regulares assim de primeira. Então, demora um pouquinho, porque você tem que olhar seu padrão e ainda assim você pode se confundir no meio. Mas é basicamente isso. Boa, boa. São mais 17. Agora Bom. fechamos certinho. Beleza, acho que era mais isso que a gente queria mostrar. O Vinícius ele passou o notebook no chat, quer passar de Mandar o novo? link de novo. Aham. Mandar o link de novo. E aí a gente fica aberto para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa assim, a gente está aqui para isso também. Se não, a gente já encerra também. Fique à vontade, galera. Boa, valeu. Valeu. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Pontuais, Edson. Você vem. Beleza, obrigado, João. Então acho que é isso. Acho que se tiverem perguntas também, gente, e que não quiserem perguntar agora, perguntem nas redes sociais do Hype, que a gente vai responder também. A gente pode ser no Instagram, Facebook, e-mail, qualquer coisa, mandem pra gente lá, que a gente tenta sempre auxiliar. Mas se não tem nenhuma pergunta, a gente aqui. As perguntas. Tá, sim, vai ficar gravado o workshop. Tanto esse workshop aqui, quanto o do Pandas, que foi semana retrasada, a gente vai publicar lá no YouTube. Então a gente também vai publicar todas as coisinhas lá. Então quem não conseguiu ver tudo, alguma coisa assim, pode ver lá. Mas é isso. E de novo, se tiver alguma pergunta, conversa com a gente nas redes sociais, vai ser bacana. Mas é isso, gente. Obrigado por participarem aí. E a gente se despede, então, gente. Muito obrigado, galera. Valeu. Daqui o próximo workshop é de DataVis? De DataVis. Então, DataVis. DataVis, a gente vai publicar quando que vai ser, que horas que vai ser, a gente vai publicar de DataVis. Beleza. Falou, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.